Olá, bom dia. Marcos Amorim dos Semeadores Digitais aqui, pronto para o nosso 22º encontro especial de Dia dos Trabalhadores. Bom dia, professor José Dilson Amorim. Bom dia, Bruno Pita. Bom dia Marcos, bom dia Pita, bom dia galera. Vamos lá, Bom dia, Marcos. Bom semeadores? dia, Zé. Bom dia, meu povo. Aí. E aí, o que é que a gente vai falar hoje? Que surpresas o universo nos reserva? São muitas emoções. Alguém tem alguma pedra aí para cantar? Velho, a única Eu experiência assim, vai lá, Zé. eu não despertei nenhuma experiência hoje não. A única coisa que aconteceu comigo aí da reunião de ontem para hoje foi o lance do desbloqueio que eu fiz, né? E Do aí, quê? a questão do desbloqueio que eu fiz. E aí, eu tava contando para Marcos antes da gente começar aqui que foi impressionante, velho, que quando eu tava teve todo o trabalho de me convencer a fazer primeiramente, né? Porque o corpo não estava permitindo. Ele estava brigando para poder eu não fazer. Aí teve uma hora que eu falei, não, tem que fazer esse negócio porque tá estranho, o corpo tá resistindo demais. Então se ele tá resistindo demais é porque alguma coisa tem. Aí eu toquei o terror e fui. Aí eu tava falando com o Marcos que parecia que tinha alguma coisa segurando meu sistema respiratório. Parecia que alguma parada tava com a mão mesmo segurando ali, que tava faltando ar, velho. Durante o processo, assim, quando eu voltei lá no evento e tudo mais. Você pensou, tô de coronavírus. Não, nem passei isso pela minha cabeça. Ah, o coronavírus toca aqui já morre na hora. Aí eu tava sentindo, velho, que tinha alguma coisa segurando, porque assim, é importante que você se concentre na respiração durante o processo. E eu não estava conseguindo me concentrar porque estava faltando água. Eu falei, porra, tá pior do que eu imaginava, viu? Mesmo assim, eu insisti ali, né? E aí foi, e eu continuei mergulhando no evento lá, fiz todo o procedimento. Quando chegou no final, que eu fiz a ressignificação, foi instantâneo, velho. Uau, voltou todo de uma vez. Parece que soltou. E aí quando eu puxei o ar, veio o ar todo de novo. Eu, rapaz, que negócio da porra, né, velho? Aí finalizei o processo, falei, eu senti que soltou meu ar aí, então esse negócio agora já foi pro espaço. Já era, pai. Aí porra, você acorda não, né? Você volta diferente, velho. Você volta como se tivesse eliminado um peso gigante das costas aí. É completamente a sensação é completamente outra de quando eu estava antes. Quer dizer, quando eu não tinha descoberto, eu não estava sentindo nada, né? Mas quando eu descobri, que no caso ontem, começou a me incomodar e aí começou, porra, uma sensação ruim retada, só que eu só me livrei depois que eu finalizei. Aí agora eu consigo ter a noção assim da leveza que eu tô agora para a leveza que eu tava antes. Tirei um peso gigante, é um caminhão das costas. Né? Muito, muito bom, velho. Massa, Pita. Eu ontem percebi também, não foi tão impactante assim como você. O sentimento que eu tive foi até durante a nossa conversa mesmo de ontem. Eu até cheguei a falar isso. Foi como se eu estivesse vendo um campo aberto, assim, na minha frente, tudo livre. Não tinha nada, nenhuma barreira me segurando, nem nada me segurando, né? Com essa sensação que eu tive que, tipo, tinham me soltado, tava solto, e tinha um campo aberto inteiro à minha frente que eu podia avançar. E aí, engraçado que ontem eu tive uma ideia de fazer uma copy, né? Para um anúncio. Comecei a escrever e tal, mas depois daquela conversa que a gente teve, eu voltei a escrever a copy. E escrevi, eu senti que eu coloquei ela muito mais livre, né? Com muito mais impacto emocional, porque eu estava me sentindo mais leve com relação àquilo. Ou seja, eu não estava apegado à ideia de que, poxa, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar aqui, porque se a pessoa não gostar e tal.
começou a vir a consciência de que, pô, se o cara não gostar, ele já não vai chegar até o fim. Então, não é o cara que eu quero. O cara que eu quero, ele tem que ter essas e essas e essas características, e eu vou atrair ele através desses argumentos. E fui lá e fiz e mandei ver. E depois, eu mandei para vocês o texto, aí eu pensei assim, eu falei, pô, velho, eu podia pedir a opinião de outras pessoas que são contadores também, afinal de contas são o público-alvo, né, do negócio. E eu comecei a pedir a opinião de algumas pessoas que eu conheço. Aí depois eu saquei o seguinte, falei, pô, velho, todo mundo que é do meu ciclo de contatos aqui, que tem a ver com a área de contabilidade, tem que saber disso. Porque vai que esse cara conhece alguém que tem interesse no negócio, ou até ele mesmo está interessado. Aí comecei a distribuir para todo mundo, pedindo mesmo, ó, velho, tô lançando aqui um curso de Excel para contadores e tal. Como você é contador, eu queria que você desse uma olhada aqui no meu anúncio, ver o que é que você acha. E me desse feedback, se você puder me ajudar, aqui embaixo tá o texto, tá? E, mano, mandei pra pessoa, saí mandando a rodo. Só que saí mandando um por um. Boa noite, fulano, tudo bom? Como é que vai? Pá, personalizado, né? E aí saí distribuindo para todo mundo. Engraçado que eu tinha muita resistência, muita dificuldade de fazer isso, né? De, pô, pedir favor pros outros e tal. E ontem, pela primeira vez, eu não senti isso. Né? Eu senti, inclusive, foi até um pouco de estratégia já para vender produto, porque eu falei, pô, se o cara tiver interesse ou conhecer alguém que tenha, mesmo que ele não tenha interesse, só o fato dele saber que existe e que eu estou fazendo, quando ele conversar com alguém que tiver interesse naquilo, ele vai lembrar de mim. Aí sai distribuindo, mandei para todo mundo lá e de boa, não fiquei com peso, não fiquei ansioso para saber se as pessoas iam responder ou não. Foi bem diferente, muito diferente mesmo do comum, do que eu estava acostumado. Show de bola. Eu acho isso interessante, alguns bloqueios que nós temos, homem normalmente, né? Aí as mulheres sempre falam assim, homem não gosta de perguntar. Normalmente você, até quando você ou em um determinado lugar e tal, tudo bem que hoje tem até o GPS, mas até o GPS te engana, né? Mas até mesmo antes do GPS, isso era muito mais comum, onde a galera ia em algum lugar, se perdia no endereço, ficava rodando com uma porra e não queria perguntar. A mulher pergunta a alguém, não, perguntar a ninguém não, e tal. Aquilo acho que perguntar ofende, aquela coisa do homem, ele é o cara que não, resolve todas as porras no caminho. E na verdade não é isso, né? Acho que a consciência de você entender que você tem limitações e que alguém pode te ajudar quando você pede, é interessante isso. Você se dispor ao aprendizado, você entender que você pode ser ajudado diante de situações. Colher dados, colher informação, trocar ideias com alguém. E é basicamente o que a gente faz, inclusive, aqui, né? A gente traz muito as nossas situações do dia a dia, discute aqui, cada um tem uma opinião. Ninguém diz assim, faça isso, faça aquilo. Não, tem isso, tem aquilo, você vai colher o que de fato aquilo pode ser interessante para você, diante do que é apresentado. Isso é um bloqueio que, na verdade, atrapalha muito a gente, quando a gente não se dispõe a aprender com alguém, ou a perguntar, ou achar que sabe fazer. A gente prefere se lascar, se perder todo no caminho, e no final você vai ter uma consciência, porra, vou ter que perguntar a alguém essa porra. Não era pra eu ter perguntado logo no primeiro momento, porra. E aí você já resolvia esse negócio mais rapidamente, diante da situação. Eu acho que no que a gente desenvolve, ou no trabalho que a gente faz, uma opinião ela termina sendo significativa. E se a gente quebra essa barreira de você perguntar, de você buscar, seja qualquer que seja o seu bloqueio, que acho que o tema aqui, na verdade, é o bloqueio, eu terminei pegando o gancho de Marcos, mas o grande lance é que isso é libertador, como o Pita colocou, ele sentiu a libertação. Porra, velho, aquilo te impede. Acho que quanto mais difícil acho que quanto mais complicado você, diante de uma situação, mais você tem que bater. A Pita que você falou, acho que é perfeito. De você assim, porra, quanto mais alguma coisa, de alguma forma, te segura, é um caminho, e com certeza vai ser um caminho muito bom. Porque a sua mente ou subconsciente, e talvez saiba mais da coisa do que de você, é te colocar sempre na zona de conforto. Quer colocar você bem, não quer você colocar você no estreito, não quer colocar você diante de situação. Não, peitinha da Bahia, fica aí, meu filho, relaxando que você não tem que encarar esse negócio, não. Não, Marcolino, peraí, meu filho.
Aí só dá esse e-mail para todo mundo, eu vou achar que isso é ridículo, ficar pedindo opinião para os outros. E isso, às vezes, é uma coisa que está lá atrás, né? Que vem lá da mãe, do pai, alguém que vai colocando, que já foi dado do avô e do bisavô, e por aí vai, uma sequência da porra. Então, acho a liberdade de você se expressar diante da situação e encarar situações, ele é um caminho para o desbloqueio. E não é nada assim de força, não é força bruta. Você vê que a gente está até falando sobre isso ontem, e que, na verdade, quando você toma consciência dos seus medos, você precisa negociar com isso, consigo mesmo, né? E abrindo esse caminho, porque a nossa mente, ela se fecha, se trava. E às vezes não é só na questão da força bruta, às vezes não é. É uma negociação, é um processo, é um caminho. Eu acho que esse é um mecanismo de libertação. O desbloqueio é uma libertação. O Peter ficou até sem ar e achou que estava com coronavírus aí, porra, mas não, na verdade não foi. Foi algo que estava prendendo ele. E acho interessante. Eu já passei por isso, de você perder o ar diante de situações, e a tendência é que você recue diante da coisa. Às vezes você não tinha consciência, muitas vezes eu recuei. Eu não tinha consciência disso. Inclusive, até agora eu não tinha consciência disso. O que o Peter falou foi que isso abriu minha mente. Algumas vezes já recuei, outras vezes não. Mas não conscientemente do que isso poderia estar causando. Então, essa coisa de faltar o ar, de segurar e de... Faltou oxigênio, falta raciocínio, velho. Não tem pra onde correr. E acho que isso também é uma função de defesa que eu não tinha pensado, cara. Vou começar a pensar nesse negócio aí, começar a vigiar essa situação aí. Muito bom, vamos desenvolvendo aí. Massa. E assim, tem diversas coisas, velho, que te prendem, só que normalmente você não percebe assim, porque ele não fica escancarado. Mas ele dá sinais, ele deixa uns rastros ali que você consegue, quando você já está mais atento, você consegue identificar, você consegue reconhecer. E assim, na cabeça vai soar estranho para você, você vai falar, porra, por que eu senti tal coisa com aquilo ali? Aí, quando você não tem esse conhecimento sobre essa questão dos bloqueios e tudo mais, você deixa pra lá, entendeu? Você, porra, eu senti uma parada esquisita aqui, mas deve ser coisa de minha cabeça. E é mesmo. É coisa de sua cabeça mesmo. Mas é uma coisa que você tem que tratar aquilo ali e se livrar daquilo quanto antes. Que aí eu saquei a parada, velho. Daquilo que Marçal fala, né? Que o seu bloqueio está intimamente ligado ao seu propósito. E aí eu tava refletindo sobre isso, né? Falei, porra, se eu tinha esse bloqueio, eu nunca ia conseguir alcançar o que eu tava querendo, alcançar o propósito, porque ainda tem aquilo ali me freando. É como se eu fosse sei lá, como se eu fosse uma McLaren Senna no, no, no autódromo, vamos dizer aí, sei lá, vamos botar em Nürburgring, uma McLaren Senna na Nürburgring com o freio de mão puxado. Tem motor pra caramba, um motor visceral ali que faz medo, só que o freio de mão tá puxado, então ela tá gastando energia pra caramba e não tá andando quase nada, porque tá parado ali, né, praticamente. É, É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Quando a gente tem um monte de bloqueio, um monte de trava, a gente acelera esse esforço máximo, mas parece que não saiu do lugar, velho. É impressionante. Aí quando eu paro para fazer uma reflexão sobre as coisas que já aconteceram, eu percebi um padrão realmente. Eu venho na crescente, chegando no momento, eu dou uma parada. Aí passa um tempo, desce de novo. Eu entendo que o lance da vida é cíclico, mas o que eu entendo sobre a questão cíclica da vida é que uma hora você está bem, você está lá no alto, depois você desce,
Mas depois, quando você sobe mais alto do que você estava antes. Aí, quando você desce, já não é tão baixo quanto você desceu na vez anterior. Aí, depois você sobe, já sobe mais alto de novo. O lance da projeção de prosperidade é isso, é você continuar crescendo. Vai chegar um momento que tem os altos e baixos, mas no todo é uma crescente constante. Aí eu percebi que eu chegava no nível, parava. Aí depois eu caía. Aí quando eu caía pro mesmo nível que eu tinha caído antes. Graças a Deus que não era pior, mas caía pro mesmo nível que eu tava caindo antes. Aí depois eu começava a subir de novo. Aí subia, subia, subia. Quando chegava mais ou menos no patamar que eu tinha marcado antes na subida, parava de novo e começava a descer. Aí eu parei assim para analisar. Eu falei, Zorro, eu tô batendo no teto, velho. Eu tô chegando no nível aqui que eu tô batendo no teto e tô descendo de novo. E aí, lógico que a gente sabe que a gente conhece, né? E existem alguns bloqueios, eu pensava assim, eu falei, porra, tem alguma coisa que tá me travando, eu não tô sabendo o que é, velho. Mesmo eu aguçando a visão e tudo para poder tentar enxergar, tava difícil de enxergar. E aí eu vou medir agora, né? Depois de que ontem bateu na cabeça que voltou toda a cena do nada, assim. É como se eu tivesse colocado lá na busca do Explorer do Windows lá e largado lá e não olhei mais. Aí quando eu voltei, tinha o resultado da busca na tela lá. A mesma coisa, como se eu pensei e, tipo, deixei pra lá e aí ontem o resultado da busca apareceu. Aí foi quando eu consegui identificar. E aí eu tratei disso, vamos ver agora, né? Eu vou medir agora essa subida de novo para ver se dessa vez eu ultrapasso o ponto que eu tinha parado antes, né? Quando eu passar do ponto que eu tinha parado antes, aí eu vou ter a certeza de que realmente era isso. Caso não, além disso tem mais alguma coisa. Mas esse primeiro arranque aí eu já dei e vou agora fazer o trabalho de crescer e tirar essa medida para ver qual vai ser o resultado. Show de bola. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu achei bem interessante essa coisa que você falou aí da crise, né? De subir, de descer. Eu tava pensando aqui, lembrando do caso de Jeff Bezos, né? Que ele ficou 24 bilhões mais rico com a pandemia. Nem por que isso aconteceu. Isso aí me deu um estalo aqui muito grande, que é o seguinte, que uma crise, ela é simplesmente uma mudança de padrão. Então, nós, enquanto sociedade, tínhamos um padrão de fazer as coisas, um padrão de agir, uma maneira de fazer. E aí vem uma crise. O que é a crise? A crise é a impossibilidade de continuar fazendo aquilo da maneira que você sempre fez. Então, isso te força a fazer de uma maneira diferente, uma maneira que você não tinha pensado antes. Só que você poderia ter previsto isso e poderia ter se preparado para esse cenário. Como? Tipo, tem pessoas que acreditam, por exemplo, que, acho que são os mormons, né? Os caras têm lá um porão em casa com mantimento para 6 meses. Então, qualquer catástrofe, situação que aconteça lá, os caras estão preparados para aquilo. Não é para ficar paranoico, né? Mas, por exemplo, desde 2015 que o Bill Gates ele vem demonstrando uma preocupação com uma pandemia. Ele acha que a pior coisa que poderia acontecer ao planeta seria uma pandemia. Ele tem um instituto dele lá, né, Bill e Melinda Gates, trabalha com o pessoal da África, tentando erradicar algumas doenças, criar um sistema de saneamento básico para o povo e tal. E ele está ligado a essas questões de saúde, né? E ele falou que as maiores ameaças para a humanidade seria uma pandemia global. Tanto que aí tem a teoria da conspiração, dizendo que foi ele que criou esse negócio, não sei o que e tal, enfim. Mas o fato é o seguinte, o cara já sacou que isso poderia acontecer. E você sacando que isso poderia acontecer, você pode se preparar, tipo, quais seriam os efeitos? Se isso acontecesse, como seria se fosse? Como seria se fosse? Se isso acontecesse, o que é que eu deveria fazer? Pô, beleza, o pessoal não vai poder sair de casa, vai ser aquele caos. Tipo, agora depois que acontecer é mais fácil, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas, pô, você consegue ter uma ideia de como a coisa vai andar, vai funcionar, e o que é que vai funcionar depois disso. Então é isso que eu tenho que fazer. Ou seja, essa é a direção do crescimento, é para lá que eu tenho que apontar.
Claro que não é fácil de você fazer isso, mas é possível. Então, o que é que eu estou querendo trazer, na verdade? Que a crise, a gente fica tão preso, tão ocupado em reclamar daquilo, daquilo que era, que eu não vou conseguir mais fazer e tal, que a gente acaba esquecendo que, na verdade, é uma mudança de padrão. Beleza, não dá mais para fazer desse jeito, mas dá para fazer de outro. E muitas vezes o outro jeito que dá para fazer pode ser até melhor do que o jeito anterior. Tanto que no ideograma japonês, né, para crise, é o mesmo símbolo, é crise barra oportunidade, né? E agora começa a clarear um pouquinho na minha cabeça o porquê disso. Não é o fim do mundo. Tipo, todas as possibilidades estão fechadas. Não, muito pelo contrário. Essa possibilidade aqui se fechou, desse jeito não vai mais, mas você tem todas as outras que você pode explorar. Só que como você está com a mente fechada só naquela possibilidade, apegado à ideia, mais uma vez, você não enxerga o propósito. Então, quando você tem um propósito bem definido, poxa, essa ideia aqui não está funcionando. Você joga a ideia fora e vai para outra direção. Simples assim, você flui, né? Você flui com o universo. E aí depois, Zé falando aí, né? Sobre essa questão do pedir ajuda e tal. Amor. De pedir ajuda e tal. E aí eu saquei o seguinte também. Ontem eu saí distribuindo para as pessoas, né? Que tá pedindo ajuda e tal. E a Paulinha, que é a minha que trabalha comigo, eu mandei para ela também, pedi para ela dar uma lida para mim, para ver como é que tava lá. E ela leu. E aí depois ela voltou falando que a irmã dela também viu, que achou muito massa e tal, e que ela queria comprar o curso, quando tivesse aberto as inscrições, que ela queria comprar. Aí eu falei assim, que onda, velho. Tipo, era só um anúncio para ensinar uma coisa para a pessoa gratuitamente. Acho que inclusive eu nem coloquei isso no anúncio, vou até colocar depois. Mas, ou seja, ela já viu e já te despertou interesse suficiente para ela querer comprar o produto. Ou seja, se eu não tivesse pedido ajuda, ou dissesse, Paula trabalha comigo, eu não vou nem mandar para ela, porque ela já me conhece e tal, eu teria perdido essa oportunidade. Inclusive, a irmã dela acabou de ser desligada, né, de uma empresa, ela trabalhava lá como controller, e aí, por causa, acho que caiu a 5% a ocupação do hotel que ela trabalhava, ela não tinha condições de continuar. E ela foi desligada, e aí, mesmo com isso tudo, mesmo sendo demitida, ela está estudando e demonstrou interesse em comprar o curso. Aí eu achei interessante, agora que veio cair a ficha, na verdade, né? Ainda não fechou, mas tipo, já mandei link de pagamento, já mandei informações sobre o curso, disponibilizei meu número, e ela está interessada em adquirir o curso, mesmo sem saber o que é que tem dentro. Olha que negócio louco. Né? Então você vê que essa coisa realmente de você se conectar com as pessoas, de você conversar com elas, de você fazer elas saberem o que você faz, pedir ajuda, isso realmente funciona muito bem. Show de bola. E interessante, eu estava aqui, peraí. Eu estava aqui, fui dar uma olhadinha no nosso tema de ontem, né? E no final, aqui eu tinha colocado a lápis, assim, bloqueios. É uma coisa que eu tinha que trabalhar, ele deixou eu trabalhar um pouco mais essa figura do bloqueio. Mas, despecei completamente. Aí agora eu estava olhando aqui que o nosso tema é esse, hoje. Eu já tinha aqui previsto o tema, né? Voltei lá e, na verdade, esse é o nosso tema de hoje. É interessante como tudo vai se interligando. E isso, para mim, inclusive, o que foi que me fez hoje seguir, por exemplo, o Massal? Foi exatamente quando a mensagem que ele trouxe, eu achei muito forte, da figura do bloqueio. De vez em quando eu conversava com minha esposa aqui, que eu achava que tinha alguma coisa que me travava, alguma coisa que eu tinha que buscar e etc. E um belo dia eu estava vendo um dos vídeos dele, que o primeiro vídeo que eu vi dele foi assim, e ele falava assim, ó, cala sua boca. E gente, que vídeo doido desse, cala sua boca? Não entendi. Mas era exatamente depois a gente foi desenvolvendo. E aí, a partir daquele momento eu comecei a segui-lo. Eu achei super estranho, achei agressivo, achei porra essa, mas ao mesmo tempo instigante. E aí eu fui lá e comecei a seguir ele. E aí fui começando a acompanhar e a ver uma série de coisas que ele tinha. E chegou nesse ponto da figura do desbloqueio, né? E eu falei, porra, cara, isso aí é pra mim. Eu já coloquei na minha cabeça, até comentei com o Marcos. Falei, cara, eu vou fazer esse IP, que é o desbloqueio, acontece no método IP.
Não sabia nem que porra era. Mas sabia de alguma forma, aquilo ali é para mim, velho. Aqui eu vou buscar aquela zorra. E foi quando eu comecei a segui-lo mais, acompanhá-lo mais, fui entendendo, inclusive, ele mais. E fui, porra, velho, esse cara tem tudo a ver. E muita coisa a partir dali foi abrindo a minha mente, foi quebrando ali aos poucos. Só que eu não estava nem percebendo. Depois, na atitude, foi que as coisas começaram a fazer sentido para mim, né? Falei, cara, isso e aquilo, tal, tal. Muita coisa que eu comecei a fazer, essa coisa de acordar mais cedo e inverter, que aquilo ficava estendido até não sei que horas. E, porra, acabava cansado de acordava quebradão. Eu comecei a mudar isso e meio que estruturar minha agenda do dia. Não está perfeita. Ainda estou trabalhando nela, que já comecei a trabalhar desde ontem. E aí essa coisa foi meio que trabalhando alguns detalhes dentro de mim e eu fui já quebrando isso. E descobri com ele, inclusive, essa questão que eu até citei ontem, no medo de altura, que é um bloqueio. E falou, cara, se você tiver medo de altura, você não vai crescer, você não vai prosperar. E medo de altura te impede isso aí, você tem que lutar contra isso. Isso ficou na minha cabeça. Mas não é só isso. Existem uma série de outras coisas, como nós falamos ontem. Existem medos, né, que nos prendem. Medos são bloqueios também. E quando você vai eliminando esses medos, você vai também desbloqueando alguns sentimentos, né, de dentro de você, vai lutando em prol de alguma coisa. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? E agora? Ficou baixo. E agora? E agora? Melhorou. Aí. É que eu deixei muito aberto, é que tá muito barulho externo para não captar muito barulho. Mas deixa eu puxar para cá um pouco mais o microfone. E aí, agora? Só que eu não estou ouvindo vocês. Agora sim, ficou bem melhor. Ficou melhor, né? Pronto. Deixa mais próximo de mim aqui o microfone. Então, essa coisa, para mim, é uma das grandes coisas da minha vida hoje, é isso aí. Trabalhar essa coisa do bloqueio. Cada um dos bloqueios que eu vou trabalhando em mim, e às vezes isso acontece até se eu estar sentindo, depois de, porra, isso é aquilo e tal. Sentimentos que vinham para saber como é que eu lidava com ele. Aprendi a lidar. Aquilo que eu falei até ontem, de você pegar e jogar no rio, né? Mas só fala que, porra, a nossa vida tem que ser como um rio, você tem que ser como um rio, você tem que transbordar, tem que receber e transbordar para alguém, e a coisa tem que fluir. Então, quando alguma coisa fica presa em você, você não transborda ela, então você não é um rio, você é uma represa. E a represa, na verdade, você está prendendo algo dentro de você que pode ser muito maior. E aí você vai trabalhando. É muito detalhe. Eu não me preparei para falar sobre isso hoje, mas oportunamente vai falar um pouco mais. Das coisas que você vai descobrindo, pequenas coisas. Isso aí é tão forte, é como o Marco pode até falar melhor sobre isso do que eu, mas são como pedras no rim, né? Marco venceu esse negócio de pedra no rim, são pequenas pedras, mas que são dores absurdas. Então, essas dores, que são os bloqueios, ele termina impedindo você de desenvolver muita coisa e até você mesmo. Você começa a enxergar os seus talentos, né? Porra, tem um talento e tal. Porra, talento existe, mas ele precisa ser desenvolvido, precisa ser alimentado, precisa ser trabalhado. E às vezes você tem um certo impulso para determinada coisa, mas você não trabalhou. Aí pode chegar uma frustração, que também é um bloqueio, é isso e aquilo. E você diz, às vezes, porque alguns pais querem se realizar nos filhos. Ele não foi capaz de fazer aquilo, determinada coisa e tal, e queria que o filho fizesse. E muitos filhos hoje, é médico, é advogado, não sei o quê. Acho que até uma situação, se não me engano, foi ele que falou, que eu não estou lembrando se foi exatamente ele, acho que o pai dele queria que ele fosse médico, advogado, alguma coisa assim. E ele foi lá e terminou fazendo. Mas ele nem exerce as honras, velho. Isso aí para mim não presta para nada, ou quase nada, digamos assim. Mas aqui foi a vontade de meu pai. E aí chegou pro pai, aí foi ele mesmo, ele que é médico. Eu falei, meu pai, eu só queria ser médico. Eu vou te pagar uma faculdade para você ser médico agora. Ele falou, porra, não quero mais não. Ou seja, ele não terminou, não conseguiu se realizar, queria se realizar no filho. Isso acontece muito, você bloqueia uma coisa que é hereditária, velho.
É incrível isso. Isso aí você vai descobrindo. Às vezes você, analisando seu pai, sua mãe, já, de repente você pode, né, enxergar que, porra, tem algumas coisas aqui que na verdade é herança. E a coisa vai indo, identificando esses bloqueios, você vai abrindo sua mente, seu coração para lidar com N coisas, N situações do seu dia a dia. E isso termina vai te dando poderes, velho. Poder de você acordar cedo, poder de você acordar e, porra, vou despertar, vou fazer uma atividade física, vou tomar um banho frio. São coisas que parecem pequenas, mas que tem um input gigante na sua vida. Você vai te ajudando ali a te desbloquear de pequenas amarras, pequenos nós, como o Marco até citou ontem o nó, até anotei aqui o nó górdio, né? O nó górdio, que são, enfim, tudo que te amarra, tudo que te condiciona. E olha que a gente tem muita consciência de condicionamento. Mas por mais consciência que você tenha, você tem condicionamentos que você não desenvolve, que você não percebe. Aí é que entra a figura do bloqueio. Para mim, esse hoje é uma das minhas buscas, é exatamente identificar cada bloqueio da minha vida, tratar cada um deles. Isso já está acontecendo, não estou esperando não. Talvez esteja um momento que isso vai ser algo muito mais profundo em mim, mas eu estou indo pelas beiradas. Estou eliminando pequenas coisas, tudo que hoje eu estou super atento, como o Peter colocou, porra, não, isso aqui eu percebi que essa porra é um bloqueio, eu vou tirar, tá tirando meu ar, está tirando meu ar e não quer deixar eu avançar, essa porra aqui está me impedindo de crescer, de desenvolver. Então hoje eu estou analisando cada uma dessas situações que vão acontecendo diante de mim, com uma visão mais vigilante, de identificar e dizer, porra, não, se isso aqui está me impedindo, é porque isso aqui, com certeza, atrás dessa coisa tem algo muito maior. E isso, eu vou dizer para vocês o seguinte, que além das aulas do Marçal e tudo mais, também tem esse encontro que a gente vem fazendo aqui, que vem despertando cada uma dessas coisas em mim. E eu sei que a gente vai voltar a esse assunto em breve. E aí eu vou estar mais preparado para falar de algumas coisas e aí a gente vai abrindo um pouco mais. Por enquanto, essa é a minha contribuição. Eu acho interessante o ponto que você tocou aí da questão da pessoa ter uma resistência em solicitar ajuda, né? Para poder chegar em algum lugar, para poder se desenvolver, para poder aprender alguma coisa nova. E é engraçado quando a gente pega assim alguns exemplos e que a gente percebe que não adianta, não tem para onde você correr. Você não consegue crescer só. Por exemplo, a questão, uma questão complicada que eu passei há um tempo atrás, eu só saí por conta do PNL, mas eu precisava que alguém tivesse aparecido para poder, alguma pessoa que tivesse absorvido aquele tema, aquele conhecimento para poder passar para mim. Foi o que eu fiz a formação. Então, foi o que me ajudou. Ou seja, eu precisei de uma ajuda para poder sair de uma situação que eu estava e ir para outra. Aí você vê, com questões de crescimento, você vê aí a Steve Jobs, ele sozinho ele não ia dar conta de desenvolver o negócio, até porque ele não sabia. O lance dele era marketing. O lance dele era ideia, era inspiração. E ele precisava de toda uma equipe, e aí ele correu atrás do sócio dele lá, do cara que se tornou sócio dele, para poder ajudar ele a desenvolver o negócio. Ou seja, ele precisou de uma ajuda para criar isso que a gente conhece hoje, né? A época que a gente conhece hoje. Aí você vê Henry Ford. Ele foi um cara extremamente conhecido por saber como solicitar a ajuda das pessoas que tinham mais qualificadas na época. Então ele não conseguiria crescer sozinho também. Ele ele precisou da mão de obra, da força de trabalho de diversas pessoas, do conhecimento de diversas pessoas, que ainda tem esse detalhe. Não é dizer que Henry Ford era o cara mais inteligente do mundo.
ele era o cara que tinha a maior habilidade em conseguir ajuda para realizar o propósito dele. Então ele tinha pessoas com extremo conhecimento que cercavam ele, que a qualquer momento que ele quisesse tirar dúvida sobre alguma coisa, ele sabia a quem ele recorrer. Aí você vê o próprio Cristo até na história, na passagem dele aqui, você pergunta assim, ele precisava da ajuda de alguém para poder cumprir? Cara, precisar assim no nível, na essência, não. Se ele quisesse lá de cima, ele nem vinha, tocava o terror, arregaçava com tudo e tchau. Mas ele veio justamente para provar que até ele precisa de ajuda para poder fazer a história, entendeu? Então ele veio para mostrar para a gente que sozinho a gente não vai conseguir fazer muita coisa. A gente chega até um certo limite, mas dali para frente a gente precisa de outras pessoas para poder contribuir com a gente também. Então você vê que toda a trajetória dele dependeu de ações de outras pessoas também. Até o próprio Judas, apesar de muito condenado, mas aí eu pergunto, sempre que uma pessoa chega e bate forte no negócio, porque Judas. Eu falei, velho, mas me diga aí, se Judas não tivesse feito aquilo, a história não teria se cumprido. Ele só fez o papel dele ali, velho. Ele só que aquilo se tornasse realidade. E, e aí que eu entendi o conceito de você sempre ter esse contato com outras pessoas, de você sempre ter um círculo fortalecido de ajudadores, né? São pessoas que vão, junto com você, te levar a um determinado ponto. Isso é massa, velho, porque aí quebra aquele lance do ego do eu sou foda, eu sou autossuficiente, eu faço tudo, eu consigo tudo, eu não preciso de ajuda de ninguém, não preciso de ninguém. Velho, você tá enganado. Para você, para você se alimentar, você precisa de alguém, porra. Alguém foi lá, plantou, colheu, transportou para uma distribuidora, a distribuidora levou para o mercado. Você já depende de um monte de gente aí, velho. Você já depende de um monte de gente. Para você se vestir, você depende de pessoas. Para você se comunicar, você depende de pessoas. Você depende de pessoas para tudo, pô. Então esse lance do eu não preciso de ninguém aí já cai por terra só nesses exemplos aí. Então o cara já tem que quebrar aí o egocentrismo dele, porque isso aí não é o que vai fazer ele crescer, é justamente o contrário. E aí você falou também do outro ponto das pedras, né? Que a gente não percebe, que as pedras pequenininhas e tal. E aí eu coloco essa visão que eu tive aqui, né? Se você estiver num caminho, se você estiver fazendo uma trilha, o que é mais fácil de acontecer? Você vai tropeçar numa pedra grande ou você vai tropeçar numa pedra pequena? Você vai tropeçar numa pedra pequena. A grande você tá vendo, pô. A grande não vai te pegar. Você tá vendo uma pedra gigante ali, você desvia dela. Mas é a pequena que te derruba. Então esse lance dos bloqueios, isso que eu falei, ele não fica escancarado, ele fica escondidinho ali. Você só vai conseguir enxergar realmente se você estiver atento, se você estiver ali voltado para aquilo ali, tiver com o radar ligado. Porque é uma pedra pequena, velho. E é ela que te derruba. É ela que tem feito você tropeçar a vida toda e você não tinha percebido porque o seu foco estão nas pedras grandes. Você, porra, vou tirar isso aqui do meu caminho. Aí você faz um esforço da zorra para poder empurrar aquela pedra no caminho lá, aquele problema que você acha que é um problema. E você faz um esforço para tirar aquilo do seu caminho. Você, porra, tirei. Dá 2 passos, tropeça e mete a cara no chão. Porque você não cuidou da pedra pequena. Seu piso está todo irregular de um monte de pedrinha. Então você tem que ir tirando, focar nessas pedrinhas aí, nesses pequenos problemas, nos bloqueios, e ir tirando um a um ali do caminho, até o seu caminho estar todo liberado e você poder andar tranquilo. Essa questão de trava, de bloqueio, não é um só. Eu acho que não existiu pessoa na história que tivesse um bloqueio só. São diversos. E por isso que eu digo que você tem que estar atento a essas pequenas pedras, porque você vai ter que eliminar um a um.
Você vai identificar, vai sentir. Ele geralmente ele te dá um sinal, é como se fosse aquele. Sabe quando você fez alguma coisa de errado, que você sente aquele aperto assim no peito, você, porra, fiz merda. É um sinalzinho parecido com aquele ali, que aí quando você sente, você fala, tem alguma coisa aqui. Achei uma pedra. E aí você vê de onde é que ela veio, a origem dessa pedrinha aí, identifica e tira ela do caminho, velho. É focar nas pedras pequenas, são elas que te derrubam. Você conseguir fazer isso aí e aos poucos ir tirando, seu caminho só vai crescendo e aí você vai percebendo o quão distante você consegue chegar, né? Você vai eliminando pedrinha por pedrinha tipo, não termina, a estrada não tem fim e quando você vê, você já tá super longe. Bom, então tem mais algumas coisas aqui. Um pouquinho antes da minha esposa, se ela veio falar comigo, ela tá numa ansiedade triste aqui. Ela vai trabalhar e os colegas estão começando a faltar, colocar testados, dizer que não estão bem. E aí, acabou de mandar uma mensagem, inclusive, aqui para mim, falando que não tá muito legal, tá com medo de dobrar, né? Dobrar é tipo, ela trabalha 12 horas e vai ter que continuar. E aí ela tava o dia todo ontem trabalhando, preocupada com isso, hoje foi trabalhar preocupada com isso também. Eu falei, é o seguinte, você vai dobrar, pode ficar tranquila com relação a isso aí, que isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, lembre que é o padrão de pensamento que você está emitindo. Então, comece a pensar diferente, a mudar a maneira de pensar, para que você não atraia isso para você. Beleza, ela, eu tô tentando tal, e saiu. Aí, agora, Zé aí, né, falando tal, as coisas dele, e me caiu uma ficha. Que a gente acaba fazendo isso também com a gente, né? Por exemplo, tô aqui fazendo atividade física agora, né? Comecei a fazer atividade física em casa. E aí, nesse processo de me exercitar, tem uns exercícios que você gosta menos, né? Tem uns que você gosta mais, você tolera, tem uns que você não é muito afim. E um dos exercícios mais difíceis para mim, eu acreditava que era mais difícil, era os exercícios de fazer apoio. E aí, quando eu ia fazer apoio, rapaz, o negócio é horrível, eu não gosto desse negócio, não. Esse negócio dói pra caramba e tal. Aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, pô, não, eu tenho que pensar o seguinte. Toda vez que eu for fazer esse exercício, eu tenho que falar, pô, eu adoro esse exercício, é o exercício que eu mais gosto de fazer. Pô, mas não é verdade, não é o que eu tô sentindo. Mas é engraçado que o fato de eu fazer isso, no dia que eu decidi, que eu comecei a fazer isso, no dia seguinte eu já comecei a sentir diferente, me sentir diferente com relação àquele exercício. E aí todo exercício que eu vou fazer agora, quando eu sinto que eu não estou gostando muito, eu adoro esse exercício que eu mais gosto de fazer. Então eu vou reforçando isso na minha mente e é incrível como o corpo vai respondendo de uma maneira diferente a isso. E aí Zé puxou o microfone ali, né? Deixa eu puxar o microfone mais para perto para vocês me ouvirem e tal. E aí eu lembrei, rapaz, eu sou bom vendedor mesmo, velho. Eu já vendi 4 microfones desse. Eu só não ganhei a comissão. Porque eu comprei o microfone, depois influenciei você a comprar esse. Depois teve um colega nosso que me pediu indicação de microfone. Eu dei essa indicação. E recentemente um amigo meu que estava pesquisando tal, trouxe vários modelos de microfone e falei, velho, o que eu uso é esse, que eu acho que funciona bem e tal. Pô, mas e esse aqui? Esse aqui é mais barato, não sei o que, esse aqui tem um formato diferente, é de lapela. Eu falei, ó, eu não posso falar muito por esses microfones porque eu nunca usei. O que eu usei é esse aqui. E assim, eu já testei muitos microfones. Muitos mesmo, já mandei fazer, inclusive, e eu só fiz gastar dinheiro. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria comprado esse aqui e teria evitado um problema. Aí o cara não foi lá e comprou a porra do microfone? Pior, ele ainda influenciou uma outra pessoa, ou seja, sabendo, eu fiz indiretamente. Né? Influenciou o amigo dele a comprar esse microfone também. Então eu falei, rapaz, eu sou um bom vendedor mesmo. Eu já vendi 4 bichinhos desses, só faltou a comissão. E aí, teve uma outra sacada aqui, que aqui é fiel no mínimo, é fiel no muito. Então, a gente normalmente, não, pô, isso aí eu não vou fazer esse negócio não, pô, isso é besteira, quando for uma coisa importante eu vou fazer. E aí é contraintuitivo isso, né? Porque você normalmente acredita que não, quando o negócio for a vera mesmo, eu vou chegar lá e vou fazer acontecer. Só que se você não treina o seu corpo, a sua mente naquela situação, quando chegar no desafio verdadeiro, você não vai saber como lidar com aquilo. Né? Por exemplo, o Davi Golias, eu estava lembrando disso, você falou de ninguém tropeça em pedra pequena, tá? Né? A pedra pequena pode matar um gigante. Então, o Davi, ele não chegou lá, pegou a pedra, botou na funda, girou e bateu na cabeça de Golias. Ele já tinha o costume de trabalhar com a funda, né?
de afastar os predadores lá das ovelhas dele, os leões. Então ele já tinha prática daquilo. De repente ele usava aquela funda só para ficar brincando lá enquanto estava pastoreando com as ovelhas, e ele foi ficando bom naquilo. Quando chegou o momento dele desafiar algo realmente grande, né, que foi o gigante, ele já tinha a habilidade necessária para poder derrubá-lo. Então, muitas vezes a gente acaba passando nisso. A gente acha que não, isso aí é besteira. Isso aí, quando for algo realmente importante, eu vou. Eu lembrei agora do episódio de Chaves, quando o professor Girafales, né, passava os exercícios lá para os alunos e tal. Aí fala, fulano, responde aí quanto é. Eu tenho 2 maçãs, comprei mais 3 laranjas, com quantas frutas eu fiquei e tal. Aí a galera ficava assim, Chaves, essa é muito fácil. E sim, então responda essa. Não vou responder o que é mais difícil. Mas responda essa. Não, mas é muito fácil. Tá, mas não, na verdade, eu sabia fazer essa com maçã. Então, assim, você vai vendo que realmente esse exercício do básico, né, do mínimo, é o que vai fazer você chegar a patamares mais elevados. Né? Eu me lembro também do meu exemplo, ontem eu fechei o mês com 153 aulas gravadas, né? E eu não tinha a menor ideia de como é que, se você me dissesse que, se eu hoje me encontrasse comigo em 1º de abril e dissesse, cara, foi essa aí que esse mês você vai fazer 153 aulas, aí você tá maluco. Né? E principalmente porque eu não sabia como ia gravar. Eu simplesmente só tinha ideia de uma aula, mínimo, né? E era aula de boas-vindas, não era nem conteúdo. Eu fui lá, gravei aula de boas-vindas, e depois, pô, seria bom que tivesse essa aula aqui. E aí foi vindo, velho, foi vindo o negócio, eu fui fazendo, e agora eu tô aqui nesse ponto. E o mais legal é o seguinte, isso me deu a confiança para fazer outros projetos. A confiança de saber, inclusive, que eu não preciso ter o projeto pronto para começar. Porque eu sei que eu consigo executar, eu sei que eu consigo fazer. Tudo que eu preciso já está aqui dentro. Eu só preciso de 1 hora para estudar, se eu não souber a matéria, e depois 1 hora para gravar a aula. Ponto. Então, mesmo que eu vou começar a ensinar um cara um assunto que eu não conheço, eu preciso de 1 hora para aprender e 1 hora para gravar. Simples assim. Né? Pô, mas você está viajando e tal. Pode até ser, né? Mas, pelo menos para as coisas que você já conhece, as coisas que você já sabe, isso é perfeitamente possível. Você já lida com aquilo há muito tempo. Então, pegar aquilo que você sabe, transferir, colocar isso dentro de gravar, né? Guardar isso dentro de um vídeo, não é algo tão difícil assim. Mas tem umas coisas aqui que eu ainda não entendo muito bem. Porra, eu aprendi coisa pra cacete nessas gravações. Coisas, inclusive, que eu ensinei para os meus alunos no primeiro módulo. Olha que negócio louco. Quando eu estava apresentando a ferramenta, eu falei, porra, eu não sei o que é isso, não. Eu tive que pesquisar para saber o que era, para poder gravar a aula. E nesse momento eu acabei descobrindo uma ferramenta que eu uso demais durante a gravação, durante os exercícios, as aulas e tal, que facilita bastante o trabalho e que eu mesmo, com 20 anos de experiência, eu não conhecia. Olha que negócio louco. Então, quanto mais a gente... Aquela história, né? Quanto mais a gente focar no básico, melhor a gente se torna. Nesse processo aí, eu acabei de descobrir uma coisa básica que está sendo extremamente útil nas coisas que eu estou apresentando agora, que são ditas avançadas. Então, manter sempre isso na mente, de que quanto mais você dominar o básico, mais avançado você se torna. É contraintuitivo também. Né? É mais ou menos isso. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Próximo passo, a história de Ford. A história de Ford eu achei interessante. Estava vendo o seriado da Gigantes da Indústria. Bem no finalzinho do seriado ele aparece e aí conta um pouquinho como é que foi que ele montou a Ford, né, a companhia. E ele tinha ideia do carro, tá, era mais econômico, era mais barato, era tudo. Só que tinha uma associação lá, tinha uma espécie de associação de carros, um sindicato, que aprovava para o cara conseguir produzir e tal, aquela coisa toda. E ele não conseguia essa aprovação. Não tinha jeito. Foi o que ele fez. Ele desafiou um cara lá, um piloto, né, na época, o cara mais conhecido no mundo. E aí ele pensou, pô, se eu vencer esse cara, eu vou conseguir uma visibilidade instantânea. E foi o que aconteceu. Ele foi lá, desafiou o cara com o carro dele, ganhou a corrida e praticamente do dia para a noite Ford se tornou conhecido no mundo inteiro. E aí ele começou a fazer o sistema de produção dele e é o que é. O resto é a história que a gente já conhece. E você falou também sobre a questão do papel de Judas. Pô, Judas foi lá e fez o que tinha que fazer. Eu estava pensando também sobre Hitler.
né? Que ele também foi lá e fez o que tinha que fazer, tá na nossa história. E engraçado que eu estava fazendo um paralelo com esse cara, um pastor aí que o Marçal segue, Zé estava me falando, que chama Hitler também, que também é austríaco, só que é um cara que é o oposto do que era o Hitler, né? Então é um cara mais amável, mais afável, é um cara que você sente a paz, né, bem nele. E aí, tipo, pode ser uma completa viagem da minha cabeça, mas eu pensei assim, porra, e se esse cara aí for o Hitler, que dominou lá, que comandou a Alemanha nazista, e ele estava só interpretando um personagem esse tempo todo? Daí eu fiquei viajando nessa ideia. E agora você trouxe isso, de Judas, e eu lembrei também de um seriado que eu assisti no Netflix, é um desenhozinho, um desenho animado, dá até para assistir com os filhos, chamado O Vazio. Eu achei bem interessante aquele seriado, ele conta a história de uma maneira bem interessante. Ele é bem curtinho, são 10 episódios, acho que é 20 minutos cada um. Deve dar umas 3 horas de seriado aí, os 10 episódios. E aí, os meninos acordam numa sala lá, eles não sabem onde estão, quem são, quais são seus nomes. E o negócio vai se desenrolando ao longo do seriado. E eu achei interessante um ponto que eles, no meio do processo lá, eles se encontram com a morte e se encontram com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E, tipo, é um negócio assim que a gente tem algo pré-concebido, né? Uma crença pré-estabelecida de como é que eles são, como eles se comportam e tal. E nesse seriado foi interessante, porque a morte, ela, tipo assim, tava atrás para cumprir o papel dela, mas tinha momentos que, assim, ela ajudava os meninos, ela preparava biscoitinhos para eles comerem, ficava triste quando eles não queriam comer o biscoito e tal. E os cavaleiros do Apocalipse também, tipo, era os caras parceiros, gente boa e tal. E aí, no seriado, você percebe que, tipo, aquilo ali é o papel que eles têm que cumprir. Eles estão representando um personagem apenas, eles não são essencialmente daquela forma. E aí, essa história que Pita trouxe, juntando com essas maluquices aqui da minha cabeça, me fez chegar a essa. Não chegar a essa conclusão, mas, tipo, desconfiar disso, né? Será que a gente não está aqui apenas representando um papel? Isso aí tem um papel fundamental naquela coisa da identidade, né? Que eu sou. Então, será que realmente eu sou isso aqui, que eu estou aparentando ser nesse momento? Ou sou algo diferente? Né? Tem pessoas que acreditam que a existência aqui na Terra isso aqui é um grande teatro. A gente está aqui representando uma grande peça. E no final a gente vai se encontrar todo mundo e vai sair para comemorar. Né? E eu acho que é uma abordagem interessante, uma maneira interessante de se pensar. Né? O Sócrates dizia há muito tempo atrás, né, 2.400 anos atrás, que se a pessoa faz algo de mal, não julgue essa pessoa, não pense mal dela. Apenas pense que ela é inocente, que ela não sabe o que está fazendo. Que foi o que o próprio Jesus Cristo fez, né? Perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. Então tudo isso vai dando indícios da gente que, pô, será que realmente que a gente não dá importância demais, peso demais às coisas aqui, e isso aqui não é simplesmente uma brincadeira, né, lila para os indianos, o Osho falava muito disso, né? Então a vida é lila, é uma brincadeira. Então divirta-se, viva, né? Faça a vida valer a pena. E cada um está fazendo aquilo que tem que fazer. Lembrei agora de um professor que eu acompanho na internet chamado Laércio Fonseca. Ele ensinou física durante muito tempo na vida dele, ensinou sobre espiritualidade. E ele falando, né, que ele faz contato com extraterrestres e tal, Deus desdobra, sai do corpo. E lá, conversando com um dos mestres dele, ele falava que ele entender por que o planeta é do jeito que é, por que as pessoas agem da maneira que agem. E aí diz que esse ser falou para ele assim, meu filho, um dia você vai entender que tá tudo certo, não tem nada errado. Tudo que está acontecendo tem que acontecer da maneira que tem que acontecer. Mas um dia você vai entender isso. E eu achei interessante isso, né? E conectando esses pontos aí. Enfim, é uma loucura da minha cabeça aqui que eu queria compartilhar. Cara, acho interessante demais, cara. Isso tudo acontecendo aqui, eu viajando aqui na maionese, a gente falou de Judas, falou do vazio, falou de Hitler e a porra. Eu pensei em Romário. Por que eu pensei em Romário? A gente é louco pra caralho, né? Mas eu tava pensando que a gente falou aqui o seguinte, habilidades versus disciplina, ou exercício, né, ou prática.
E aí o Romário era super criticado porque, tipo assim, o cara jogava pra caralho, mas era super indisciplinado, não gostava de treinar, não gostava de fazer, acontecer e tal. E o grande lance era esse. Mas ele vai lá e ali ia fazer gol. Mas assim, porra, quem esse cara é hoje, velho? Certo? Porra, foi um grande ídolo, fez miséria, mas o cara hoje literalmente está definhando, né? Em todos os sentidos. Chegou a ser deputado de alguma coisa e tal. Aí você fala assim, porra, cara, qual é o propósito desse cara? Sua identidade. O que é que faltou para ele virar um ídolo? Tipo um Pelé da vida, que dedicou a sua vida naquilo que fazia e era disciplinado, dedicado e etc. E fazendo esse paralelo, né? Porra, qual foi o bloqueio de Romário, né? Digamos assim, para ele atingir o objetivo dele nesse sentido. E aí a gente tem dificuldades, todos nós temos dificuldades. De repente a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente sabe que existe toda uma preparação para você ser melhor todos os dias. Eu fico imaginando no meu caso, uma comparação só pensando, porra, você é o quê? Eu sou tributarista, pô, show de bola. Mas aí eu não paro um dia para ver as notícias legais, para olhar as leis, para ver os acontecimentos, para gerar informação. O que, é que vai acontecer comigo? Eu vou definhar, eu vou desatualizar e eu nunca vou chegar a cumprir o meu objetivo. Não, porra, sou foda. Se você me dá um texto aí, eu vou matar a pau. Show de bola. Mas não é isso. Aí você está preparado o tempo todo diante do propósito que você tem, a sua identidade, etc. Isso aí, na verdade, eu cheguei a fazer essas análises aqui de uma conversa que eu tinha visto do Pablo, assim, muito rapidamente, algum vídeo que eu vi, só falou rapidamente, e ele citou o Romário também, e aí associou exatamente essa situação. Aí eu vi uma chargezinha falando sobre as dificuldades, né, que a gente tem. Aí mostrou o primeiro degrau. O primeiro degrau tem essa altura aqui, e o segundo degrau em diante, ele tem a altura padrão aos seus pés. O esforço para você chegar no primeiro degrau, que é a primeira parte mais importante para você, talvez, é o seu start, é o seu texto de boas-vindas, é o seu primeiro degrau. Porque quando você starta aquilo na sua cabeça, ou o seu objetivo, o que você quer chegar, você passou o primeiro degrau, meu irmão. O resto são pequenos degraus que você alcança com seus pés, e o que não quer dizer que você tem que estar tranquilo, porque é uma subida, é um esforço de qualquer sorte, é um pé de cada vez, é uma coisa que vai fazendo, e você vai chegar às suas cento e tantas aulas. Quantas aulas, Marcelo? Cento e... 153. Em abril. 153. Hoje vai ter mais 3. Mais 3, com fé em Deus. Então, nasceu de um degrau, que foi o degrau talvez mais importante, o mais alto, o mais difícil de chegar, e que eu ainda não peguei o primeiro degrau do que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou pegar esse degrau, ele está na minha meta. Então, o que acontece? Esses aspectos todos, o que tem a ver isso com bloqueio, né, que a gente está falando? A gente falou aqui de Romário, a gente falou de Judas. Eu fiquei pensando, cara, quer dizer, eu falei de Romário porque eu só cena aqui essas loucuras. E aí fiquei pensando aqui o seguinte, Judas. Porra, Judas foi um cara miserável. Porra, tanto que quando chega a Semana Santa, o nego queima Judas, traçalho Judas. Faz miséria com Judas. Mas quando Jesus foi interpelado no Sinédrio e que Judas ia testemunhar contra ele, desistiu de testemunhar. Toda a reflexão que Judas fez diante de Jesus, ele não quis testemunhar contra Jesus, apesar da traição. E aí os caras perguntaram a Jesus o seguinte, você não é isso, você não é aquilo, você não é perdoador, e Judas, você perdoaria Judas? Aí, em outras palavras, basicamente falou, o primeiro, o que ele mais se preocupou, o que ele teria mais sentimento, era Judas. A quem ele primeiro ajudaria? Judas. Porra, foi o cara que te traiu, foi graças a ele que você está aqui, é exatamente por isso. É graças a ele que ele estava naquele momento ali. Se a gente voltar um pouquinho à história, e na hora de você fazer. As coisas de Deus são incríveis, são incríveis, são incríveis. Se reuniram os 12 para a ceia da Páscoa. Comemoraram a Páscoa judaica, e logo após a Páscoa, Jesus liberou Judas para ele
vá fazer o que você tem que fazer. E no momento Judas saiu e foi feito um pacto para o reino. Era um novo pacto, era um novo momento, era uma relação nova que se estabelecia ali, e aquelas pessoas que estavam ali teriam uma ascensão junto com Cristo para os céus. E aí, naquele momento, Judas não participou desse momento. Se você pegar a história de Judas, Judas foi órfão, Judas, a mãe era prostituta, ele foi aliciado, era ladrão. Quanta coisa na cabeça desse cara, quanta situação, quanto peso ele trazia ao longo da vida. E, na verdade, foi uma peça que terminou sendo fundamental para todo o propósito. Por quê? Logo depois da ceia, que foi estabelecido o pacto para o reino, junto com os 11, e que Cristo foi ao Getsemane, que ele fazia isso, a oração, e ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Caramba, por que ele falou isso? Jesus estava com medo? Com certeza. Mas estava com medo de quê? Estou com medo de ser pregado na cruz? Não, era muito maior do que aquilo. E exatamente o papel de Judas foi tão fundamental, e inclusive impulsionou o próprio acontecimento, porque foi ele que foi buscar os caras para poder prender Jesus. Mas Judas falou: se for possível, afasta de mim. Tem muita coisa envolvida atrás dessas palavras que a gente não consegue entender. Mas a gente vai especulando, tipo, Jesus iria lançar sobre si todo um pecado, um peso absurdo de todo o pecado do mundo sobre ele. Jesus iria, com aquilo, de alguma forma, pejorar o nome do pai dele. Naquele momento, ele ia criar um afastamento gigante do pai, um abandono. Tanto que, no momento final, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque tinha coisas que ele também ainda estava por vir. Então, tem uma série de fatores ali que a gente vê o mal. Aí, quando você falou do negócio do vazio, mostrando o papel de cada um, a gente vai começando a associar isso. E aí, tudo isso culmina num aspecto só, para mim, que é exatamente a sua identidade dentro desse processo. Deus está consciente de todas as coisas, e até o julgamento que a gente faz é completamente alheio a um julgamento que ele faria. E aí eu fico imaginando, quem é que vai participar desse julgamento, segundo o que a Bíblia fala? Jesus, tá? E as pessoas que viveram aqui na Terra, os anjos celestes, santos, grandiosos, não vão participar. Porque diante de tudo isso que eles vivem, que eles são, eles não vivenciaram o que Cristo vivenciou, que é viver como homem, humano, sentir as coisas que você sente na pele, na carne. Os caras que viveram aqui têm todo esse sentimento, foram trabalhados, foram melhorados dentro daquilo que foi, dentro do processo que foi estabelecido para eles, os apóstolos, etc. Cheio de erros. Se você olhar eles ali, enquanto caminhava com Jesus, um brigava com o outro para ver que era maior. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou isso, aquilo. E mesmo diante de Jesus, eles continuavam meio que guerrilhando entre si para ver quem era melhor. E aí vem a figura do Judas e diz: Judas é um grande miserável. E realmente era um grande miserável. E Cristo tinha plena consciência disso. Aí vem alguns: Judas não vai ressuscitar porque se enforcou, quem se enforcou não vai ser salvo, ou quem se suicidou. Então, uma série de especulação que as pessoas não têm o mínimo de entendimento para dizer ou para afirmar o que quer que seja. O próprio Cristo, ele tem lá a posição dele diante disso. Judas não foi para o rei, como os outros foram, os 11, mas o que não quer dizer que ele não teria parte do reino de alguma forma. São mistérios que a gente ainda precisa entender. Mas o que foi que colocou Judas nessa situação? Foi a condição dele. Ele foi utilizado naquele propósito, naquele momento. E imagine quantos bloqueios Judas não tinha. E daqueles bloqueios todos que ele tinha, que ele não era capaz de se desvencilhar de todos eles. E uma atitude simples, ou várias atitudes dele, que levaram aquilo. Mas o arrependimento acompanhou ele todo o momento, desde ali. O tempo todo. Arrependimento é consciência. Se você não tem consciência, você não se arrepende de absolutamente nada. E mesmo agindo como agiu, impulsionado pelas suas condições que ele tinha, ao mesmo tempo ele fez o que tinha que fazer,
mas ele foi lá e precipitou-se, né? E o perdão, eu tenho certeza, eu posso dizer para vocês, assim, um sentimento forte que eu tenho, não posso afirmar absolutamente, porque eu não sou eu para afirmar, mas dentro de mim eu tenho essa certeza de que sim, ele foi perdoado. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu posso estar errado, pode haver contrapontos, não estou nem aí, foda-se. Mas eu entendo que foi. E não porque eu era um coitadinho, mas diante de tudo e do arrependimento que ele teve o tempo todo. Prova que eu sinto. Os dois caras que foram lá, crucificados junto com Jesus naquele mesmo momento. Um arrependeu-se, outro não. E aquele que arrependeu falou, estarás comigo. Deveras eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não hoje, naquele momento, aí a vírgula, até algumas Bíblias hoje mais atualizadas, colocam isso de forma mais clara. Deveras eu te digo hoje, a importância da vírgula, estarás comigo no paraíso. Não hoje estarás comigo no paraíso, mas te digo hoje que estarás no futuro. Então, isso aí para mim é que é um grande aspecto. E essa coisa toda, a nossa mente, que porra isso tem a ver com bloqueio, velho? Tem tudo a ver, bicho. Tem tudo a ver. Porque esses bloqueios podem nos levar a qualquer direcionamento da nossa vida, inclusive aquele que a gente não quer, mas nos conduz. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia, conduzo o meu corpo como escravo, surrando, para fazer o que é correto, para depois de ter feito tudo que eu fiz, não perder a oportunidade junto com o Pai, com Cristo. Então, essa coisa do bloqueio na nossa vida, ele tem a ver com todo esse contexto para mim, exatamente porque quando você não consegue se identificar quem você é dentro disso, quando você não consegue estabelecer o propósito, você é levado para lá e para cá. Você vai vivendo, sobrevivendo, mas a sua vida não tem sentido, não tem propósito. E os bloqueios, entendo eu, que são pontos que terminam te colocando nessa condição. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, ah, esse degrau é muito alto, esse muro, ah, não vou buscar o chapéu do outro lado, ah, isso, ah. E aí, fecho com Massal quando ele fala, quem é bom em desculpas não é bom em porra nenhuma. Na verdade, ele usa outro termo, mas estou parafraseando. Então, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, os bloqueios nos levam à desculpa, que não nos leva à identidade de quem somos, que, consequentemente, não nos leva a lugar nenhum, porque a gente não tem propósito. E aí, as nossas lutas, que são grandes, mas, diante disso, a gente consegue. Se a gente conseguir, né? Trabalhar esses bloqueios na nossa vida. Por isso que, para mim, hoje é uma meta fundamental. É esse cara aqui. Não boto culpa, também não tem que ter. Você tem que ter o seu esforço e a sua parte. Estou fazendo aqui, estou construindo isso. Também não tenho pressa. Ah, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Foda-se mesmo. Eu estou fazendo pelo meu propósito. Não sei qual é o momento, qual é o tempo. Eu estou trabalhando, eu estou inércio, estou buscando. Então, cada um tem o seu tempo. O mais importante é que você tenha a consciência. Consciência de que precisa. E é isso aí. Obrigado. Massa. Vou encerrar minha participação hoje aqui com algumas considerações. Mais uma vez eu cheguei à conclusão, depois dessa nossa reunião aqui, que não se trata de mim, mas sim dos outros. Não é para mim. É, é por um propósito maior. Então, o fato de eu eliminar bloqueios, de eu me desenvolver, de eu procurar crescer, não é por benefício único e exclusivo meu. Não é porque eu quero estar bem pra caramba, não é porque eu quero ter o carro do ano, morar no melhor lugar da cidade. Não. É muito vazio, tá ligado? Se você for pensar por esse lado aí, tipo, você não precisa de muito para isso. Você consegue uma certa quantia que é suficiente para você só e você se isola do mundo e pronto, pronto. Se o propósito era isso, está feito. Só que eu percebo que é preciso ser maior
para poder você fazer pelos outros. E quando você começa a fazer pelos outros, você não é fazer preocupado com o que os outros pensam, é fazer para servir os outros. Quando você começa a fazer pelos outros, você enxerga a proporção, você enxerga o tamanho que realmente é aquilo ali. E, e assim, hoje eu tenho essa visão. Há pouco tempo atrás, realmente eu não tinha, não vou esconder. Eu pensava em mim exclusivamente. Era eu, em terceiro eu, depois eu pensava. Mas hoje eu consigo enxergar essa dimensão das coisas justamente pelo fato de ter essa noção de que não se trata de mim. Eu só faço parte de um propósito mais elevado. Então eu tenho que fazer o meu papel dentro do sistema que nos leva a um propósito maior, a um propósito final, e buscar fazer da melhor forma possível. Sem se preocupar muito com o resultado. Faz e aí o resultado é consequência. Então, o fato de eliminar esses bloqueios, de você se desprender de, de amarras, é justamente para que você cresça e aí você consegue identificar isso nas outras pessoas e você consegue tirar a pessoa daquela prisão também. Porque você já tem aquele macete ali, você já sabe como é que faz. E, e cumprir o nosso papel, né, de fato, que é, em essência, viemos para ajudar, assim como fomos ajudados. Até para a gente nascer, a gente teve ajuda, senão a gente morria dentro da barriga. Então, a essência é a ajuda, é ajudar o outro. E agradecer pela participação de todo mundo, porque às vezes a gente condena, assim, como foi no caso de Judas, né? A gente condena o fato da pessoa ter feito daquela forma, só que aquilo ali contribuiu para o nosso crescimento, aquilo ali contribuiu para a nossa evolução. Então, aquela pessoa teve um papel importante na sua vida. Não foi negativo. A visão ali depende muito da lente que você coloca na frente dos seus olhos. Se você só enxerga o lado negativo das coisas, você vai ver aquela experiência como algo extremamente negativo. Mas quando você consegue ter essa consciência de que aquele papel daquela pessoa foi fundamental para poder tipo fazer você abrir seus olhos, para você ficar mais ligado, para você não vacilar com certa coisa, para você dar mais atenção a certo ponto, aquela pessoa foi extremamente importante porque te deu mais uma peça do seu quebra-cabeça e você já montou mais uma peça, você já tem um quadro mais nítido. Então, sim, agradecer pela participação de todos, seja experiências boas ou experiências teoricamente ruins, mas no final todas as experiências são boas porque elas somam para quem você é hoje. E por final, lembrei de uma situação, né, que você falou aí, que no final Jesus perguntou a Deus porque ele abandonou. E aí eu acho impressionante essa parada, assim, porque não vou julgar ninguém com relação a isso, porque eu não tenho conhecimento absoluto sobre nada, né? Mas depois do que Marçal falou, assim, que a voz que menos fala com você é de Deus. Você tem que ficar ligado. Por que, que é a que menos fala? Porque ele só fala quando você está escutando. Ele não fala quando você tá falando. Tipo assim, ele não vai disputar atenção com você, velho. É, ele vai ficar, pô, velho, na moral, me dê licença aí que eu preciso falar um negócio pra você. Não, ele só vai falar quando você estiver disposto a ouvir. E pra você ouvir, você tem que ficar calado. Até um lance que ele falou que a oração mais eficiente dele é aquela que ele não fala nada, velho. Ele só fica lá paradinho escutando. E eu acho que é justamente isso. Quando você se dispõe a ouvir, é quando você realmente está demonstrando respeito e você realmente está falando que eu me importo, eu quero ouvir o que é que você tem para me falar. E é nesse momento que ele fala. E um padrão interessante que eu identifiquei aí é que sempre
que as pessoas falaram com Deus e ele não respondeu, pode procurar, velho. Isso aí porra, caiu como uma pedra aqui na minha cabeça. Pode perguntar, pode pesquisar, pode voltar, ler tudo e veja se não é um padrão. Sempre que ele não fala mais, é porque vai acontecer alguma coisa muito louca, velho. Vai acontecer uma parada extraordinária aí. E toda vez que precede esses eventos, ele não te fala mais nada. Por que ele não te fala mais nada? Porque ele quer saber para onde é que você vai, velho. Nesse momento, esse é o ponto mais crítico do negócio. É quando ele não te fala mais nada, ele quer saber para onde você vai correr. Ele quer saber se você vai fugir da parada, se você vai procurar um caminho que afaste completamente, ou se você vai continuar recorrendo até ele falar com você e você vai passar pela aquela luta ali, pela aquela prova. Mas sempre o resultado é fantástico. Com Jesus não foi diferente. No final ele pediu, mas não adiantou que Deus não deu uma palavra para ele. Ficou ali observando para ver o que ia acontecer. É louco isso, velho. É uma parada que eu identifiquei e aí eu já fico ligado, né? E é o que eu falo para todo mundo. No momento que você perguntar, que você falar, e que você estiver disposto a ouvir e ainda assim ele não te responder, pode se preparar, velho. Se prepare que vai vir uma coisa que vai mudar a sua vida completamente e você não vai nem entender como é que foi que aconteceu. Mas só confie. Só confie, continue fazendo seu papel, continue trabalhando, né? Fazendo o que você tem que fazer e confie. E no momento certo ele vai te mostrar o porquê que ele ficou em silêncio e vai te entregar o resultado daquela plantação toda ali. Aí eu agradeço mais uma vez a vocês pela, pela reunião de hoje e façam aí um dia extraordinário. Valeu, Pita. Eu também vou fazer aqui minhas considerações finais. Só 3 pontinhos que eu captei aqui do que o Zé estava falando. Sobre o primeiro degrau ser mais alto, achei bem interessante isso, né? Então exige um pouquinho mais de esforço da nossa parte, e se você sabe disso, você vai guardar energia suficiente para vencer esse primeiro degrau, e vai saber que, pô, esse aqui foi o mais difícil, os demais vão ser mais tranquilos. Então vai valer a pena o esforço de vencer o primeiro degrau. Tipo, todo degrau não vai ser desse jeito, né? É só o primeiro. Isso acho que dá um ânimo a mais. Depois, essa história de Judas, né, que Zé estava contando e tal, e eu estava me perguntando, né, se ele apenas estivesse cumprindo um papel pré-definido, né? Então ele tinha as limitações, as inclinações dele, e por isso ele era a pessoa ideal para cumprir aquele determinado papel. Dentre aqueles 12 discípulos lá, quem teria coragem suficiente para fazer o que Judas fez? Provavelmente só ele mesmo. Então, a gente não sabe o que é que está por trás, né, dessa cena, dessa situação, e, portanto, eu não me sinto mais capaz de julgar se o que ele fez foi certo, se foi errado. E se ele não tivesse feito isso, quais seriam os impactos? Né? Será que Jesus Cristo teria cumprido o papel dele? Né? E a gente teria agora essa história? Ou seria completamente diferente? Né? Então você vê que, seguindo com a história que a gente tem na mão, isso foi fundamental para que ela acontecesse. E eu acho que seria até injusto da parte de Deus, tipo, utilizar Judas para cumprir um papel desse, que foi decisivo, crucial, e puni-lo por conta disso, né? Então, são coisas que a gente não consegue ainda compreender. Acho que a gente topou com uma porta que está fechada aí, pelo menos entreaberta, é uma porta de um outro universo para a gente discutir. E eu lembrei também de uma cena de um filme chamado Doutor Estranho, bem interessante esse filme, muito legal. Ele é um médico, é muito bom, cirurgião, e ele tem um índice de acerto fantástico aí nas operações dele. Só que acontece que ele tem um acidente de carro e ele fica cheio de pino na mão, tal, ou seja, ele não conseguiria mais operar com a precisão que ele conseguia anteriormente. E aí ele vai numa busca de conseguir voltar, né, a ter a habilidade que ele tinha antes, e ele vai se parar lá num cara, no ex-paciente dele, que ele se negou a operar, inclusive. O cara tinha fraturado uma vértebra, acho que foi C5, C7, alguma coisa assim.
e ele tinha se recusado a fazer a operação desse cara, porque não tinha jeito, não ia salvar o cara e tal. E o cara tava jogando basquete, velho, quando ele encontrou o cara. Ela tava lá fazendo cestas e tal, e ele chega lá com a mão cheia de atadura, toda cheia de pino, e pergunta o cara como foi que ele conseguiu fazer aquilo, porque o cara nunca mais ia andar na vida, e de repente o cara tava jogando basquete, como é que é isso? E o cara fica puto da vida com ele, porque, pô, você não me operou, tal. Ele falou assim, mas você não tinha jeito, cara, não tinha como te salvar e tal. Ele falou, você nem tentou, cara, você estava preocupado com seus números, você não queria manchar a sua estatística, por isso que você não me operou, não foi por causa de mim. E aí, enfim, o cara descasca lá em cima dele e depois ele conta o que foi que aconteceu, que ele tinha ido para um templo lá no Tibete e tal, que tinha uma mulher lá que tinha ensinado a ele isso. E depois mais para frente do filme você descobre ele colapsou a vértebra dele, e ele tinha que manter a vértebra dele colapsada o tempo todo para ele conseguir ter uma vida normal. Ou seja, ele tinha que ter uma firmeza mental muito grande para manter aquilo ali. Ou seja, não foi um concerto que chegaram lá e fizeram por ele. Era a força de vontade, era a mente dele que mantinha a coluna dele funcionando 100%. Beleza, e aí quando ele soube disso, ele hashtag partiu Tibete, né? Chegou lá, queria aprender aquilo e tal. E foi o processo todo, a mulher não queria aceitar ele, porque ele só estava preocupado em ter a habilidade dele de novo para voltar a ser cirurgião e tal, ter a vida dele normal. Só que o que ele ganhou foi muito mais do que isso, né? No final do filme você vê que ele se tornou um dos defensores do planeta e tal. E aí fazendo agora, ó, rebobinando o filme, lá pro momento em que ele se recusou a operar o cara, e aí? Ele fez certo ou fez errado naquela hora? Se ele tivesse operado o cara e não tivesse conseguido curá-lo, será que o cara ia procurar uma solução alternativa? Ou ia achar que realmente não tem mais jeito em minha vida e acabou, é isso mesmo, e se conformar? E se ele tivesse operado o cara e tivesse dado certo, será que nesse momento que ele estava passando por essa situação, o cara estaria em condições de ajudá-lo, não só recuperar a habilidade dele, mas chegar a um ponto de ser uma peça fundamental para defender o planeta? Então, porra, isso dá um nó na cabeça da gente, né? Tem uma palavra chamada maniqueísmo, né? Que é bom, o que é mal é mal. E aí quando você começa a lidar com esse tipo de situação, você começa a ver que não necessariamente o que é bom e o que é mal é mal. Né? Às vezes algo pode parecer ruim, mas na verdade ser positivo, e o contrário também pode acontecer. Por exemplo, os pais que gostam tanto dos filhos, que mimam eles de todas as formas e fazem todas as vontades, pô, isso parece ser muito bom, mas aleja a criança, né? Tira dela a capacidade de criar, de se desenvolver, de enfrentar a frustração. Inclusive aumenta os níveis de suicídio, né? Porque a criança não está acostumada a ser frustrada. Então, nos momentos, quando ela chega na vida adulta e que ela começa a lidar com a vida que os pais não conseguem mais proteger e defender, ela passa a lidar com as frustrações, daí para querer se matar é um pulo. Porque se eu não consigo aquilo que eu quero, melhor morrer, que aí alivia, resolve tudo. Não vai resolver, vai piorar ainda mais a situação. Ela não sabe disso. Então, para mim, a maior reflexão que ficou foi essa. E aí, junto com isso, uma vez que você entende isso, você não tem mais como julgar. Né? Toda a questão do julgar, você não julguei para que não seja julgado. É uma frase muito bonita. Você não consegue simplesmente viver isso, executar isso. Por quê? Porque você não entende o porquê que você não deve julgar. E aí, quando você começa a ver esses exemplos, você começa a pensar, pô, é verdade. Como que eu vou julgar que isso aqui o cara foi ruim? Pô, o cara era para ter operado o cara, para ter tentado salvar pelo menos. Mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente em decorrência daquele evento, daquela decisão que ele tomou. Então, simplesmente não tem como você dizer. Depois que passou, é lindo. Você volta e reconstrói tudo. Pô, o cara foi a melhor coisa que o cara poderia ter feito. Né? Mas no momento em que ele está tomando a decisão, você não tem como ter essa informação. Então, trazer isso para a nossa vida, né? Ser sempre grato por tudo aquilo que nos acontece. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente seguir, da gente levar. Tudo que acontecer, a gente ter consciência que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Embora eu não entenda ainda o porquê disso, mas lá na frente vai fazer sentido. Os pontos vão se conectar e quando eu olhar para trás vai fazer total sentido. E com isso eu termino a minha fala aqui. Quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, senão a gente finaliza aqui a nossa transmissão de hoje. Queria só colocar um ponto. Eu achei fantástico isso aqui. E Marçal sempre fala,
é o seguinte, o final é melhor que o Dá uma começo. sacudida na câmera aí que tá embaçado. Passa a mão na frente dela assim que... Oi. Tá desfocado, agora melhorou, pronto. Aí tá bom. Show de bola. Então, aí Marcelo sempre fala assim, o fim é melhor que o começo. Né? Isso é bíblico, né? Isso é uma verdade absoluta. Exatamente porque no começo a gente não sabe nem quem a gente é. E o final faz toda a diferença, né? Jesus, né? O próprio Judas, e cada um do personagem, e nós. A gente não chegou no final ainda, né? A gente está no meio do processo. O que é que a gente tem descoberto? Descoberto que tudo faz sentido na sua vida. O bem e o mal, o maniqueísmo, o não julgueis e por que não julgar, o papel de Judas, tem muita coisa para a gente refletir aqui, e é incrível. Gostei quando o Peter falou da questão da oração, né? Quando Deus responde e quando não responde, né? Imagine, porque o propósito está cumprido, tem que se acontecer, e aí vai afastar de mim esse cálice, pai? Não respondeu nada. E realmente não respondeu. Uma coisa, não lhe digo é nada. Não diga nada. Ah, meu amigo, siga o seu negócio. Então, Judas foi providencial ou não foi? Foi providencial, era importante naquilo. Jesus suou suor de sangue, segundo o que se diz. E isso acontece, inclusive, cientificamente comprovado em momentos de grande pressão. Você pode suar suor de sangue. Imagine a pressão que ele não estava naquele momento. Tinha tudo até para desistir, né? Não, eu não acho que seria um sentimento meramente físico de medo de encarar uma morte. Não, ele conhecia isso muito bem. Era muita coisa que a gente não tem nem sentimento do que está representando. A gente olha assim, Jesus morreu por nós. É uma frase muito simples, diante de tudo que ele viu. Ele tomou chicotada, tadinho, foi crucificado, foi pregado na cruz. Nada disso, meu irmão, é nada diante do que tem atrás dessa cortina aí que a gente não consegue enxergar. E não vou aqui especular com absolutamente nada, mas interessante que as últimas palavras de Jesus foi o seguinte: está consumado. Coisa foi feita. Mas olha só, diante de todas essas situações, toda essa pressão, e diante do pedido de Cristo, ele falou, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A vontade de Deus tem que prevalecer e ele sabia disso, e ele tinha consciência disso, e a resposta Jesus já tinha. Por isso que o Pai não responde. As respostas estão em sua mão, você sabe a resposta, não tem que dizer mais nada. Então, o que eu trouxe aqui, inclusive, deu luz a esse entendimento para mim, né, fortemente agora. Que quando Deus não fala, é porque você já tem a resposta, você só não quer ou aceitar, ou encarar, ou viver o resultado daquilo. Então, graças a Deus, esse encontro nosso hoje foi incrível, foi muito bom, foi maravilhoso, foi libertador, foi desbloqueador, no nível mais profundo que a gente possa imaginar. Então é isso aí. Acho que por hoje está consumado. Maravilha, então. Então, declaro encerrados aqui os trabalhos de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no mesmo bate-horário, bate-local. Bom dia a todos vocês. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.